Numa noite de lua cheia, ouve-se um rugido, de uma criatura maligna, um ser mitológico que habita a noite, e causa terror entre os habitantes da região. Esse é um relato real sobre um lobisomem, uma fera cruel que assombrava as noites tranquilas da cidade litorânea de Jericoacoara, causando morte e destruição por onde passava. Contada por meu avô, a história começa com um simples cachorro que perde sua cria, e acaba por desencadear uma série de eventos sinistros que culminam numa noite de lua cheia, quando meu avô se vê cara a cara com a fera e luta pela sua sobrevivência. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra. E não perca tempo, e se inscreva no canal, e ative o sininho, para receber os novos vídeos que virão. Aproveite também, e deixe o seu like. Vamos ao relato de hoje. Essa história se passou em Jericoacoara, cidade litorânea que fica a 300 quilômetros de Fortaleza. Na década de 1950, meus avós haviam se mudado para esta cidade. Meu avô era pai de 6 filhos, e chegou para trabalhar como pedreiro. No início acabou indo morar em uma pequena casa próxima à praia. Em pouco tempo, conseguiu construir uma casa grande para abrigar todos os filhos e os netos que viriam. Meus avós adoravam cachorros, tinham 3 na época. Não demorou muito e uma das cadelas deu cria pela primeira vez, a 6 cachorrinhos lindos. Num belo dia meu avô acordou de manhã, e foi alimentar os bichinhos como fazia toda manhã, e ficou assustado com o que viu. Todos os filhotes haviam morrido. Meu avô acreditava que por falta de experiência da cadela devido ao ser a primeira cria dela, ela acabava matando seus filhotes. Outra cadela também teve filhotes pouco tempo depois, e numa noite chuvosa, minha avó ouviu os cachorros latindo muito, achava que eles estavam brigando com algum animal comum, que havia aparecido. Ela ficou morrendo de medo, e não quis acordar meu avô de receio dele sair, e acabar atacado por alguma coisa. No dia seguinte meu avô foi num cercadinho, que ele deixava os filhotes e viu a triste cena, de todos os filhotes mortos, só que desta vez eles haviam sido estraçalhados. E para piorar, ele não viu mais a cadela que tinha dado à luz aos filhotes. Na mesma hora, o meu avô sabia que existia algum bicho grande, que estava rondando a casa e ficou determinado em caçar este animal, custe o que custar. Meu avô ficou noites e noites em claro com sua espingarda em mãos, sentado na varanda, para ver se via o maldito bicho que havia matado a sua cria. Mas este animal não aparecia. Meu avô então, acabou desistindo de caçar, achando que aquele animal tinha ido embora para nunca mais voltar. Mais dias depois, numa quinta-feira de lua cheia, meu avô acordou de madrugada para beber água e viu pela janela um vulto enorme rondando a casa. Não pensou 2 vezes, e correu para pegar sua arma. Correu em direção ao fundo da propriedade onde existia mata nativa e alguns coqueiros, pois aquele vulto havia ido naquela direção. Meu avô iluminou com a lanterna para todos os lados e nada de ver aquela coisa. Ficou até de manhã procurando e nada. Na noite seguinte meu avô ficou de prontidão na varanda, quando por volta das 3 horas da manhã, escutou passos, e seus 2 cachorros dispararam a latir sem parar. Minha avó morrendo de medo pediu para ele entrar e não enfrentar o que quer que fosse, pois na época meu pai e meus tios eram pequenos. Meu avô não deu ouvidos à minha avó, e foi até o local, onde os cachorros latiam sem parar. Quando deu de cara com a fera, era um lobisomem enorme, tinha mais de 2 metros de altura e estava se alimentando de algumas galinhas, que havia pego do vizinho, do meu avô. Quando meu avô viu, apontou a espingarda na direção e deu um tiro, não pegou, e a fera correu. Meu avô correu atrás e de longe acertou o lobisomem na perna com um segundo tiro, que correu machucado. Meu avô estava bravo consigo mesmo, por não ter matado a fera, mas sabia que tinha atingido na perna. Ele andava sussurrando que pelo menos desta vez o lobisomem ia pensar 2 vezes antes de atacar a sua cria. No dia seguinte de manhã meu avô viu o vizinho e contou tudo o que aconteceu e a história se espalhou rapidamente, pela vila de pescadores de Jericoacoara. Todos na cidade, fizeram vigília, para ver se encontrava a fera.
Na semana seguinte o meu avô foi na cidade, pois precisava comprar remédio para a pressão, e entrou na farmácia. E quando ele viu, não acreditou. O seu dito, que era o dono da farmácia, estava mancando, e com um curativo enorme na perna. Meu avô perguntou o que havia acontecido, só para ver a reação dele. Na mesma hora ele respondeu, falando que havia machucado em sua casa. Meu avô, que não era bobo, logo sacou que o senhor dito da farmácia provavelmente era o lobisomem que ele havia atingido. Mas como não tinha provas, precisava investigar melhor, antes de sair acusando. Na noite seguinte de lua cheia, apenas meu avô e seu vizinho foram ficar de espreita, próximo da casa do seu dito, para ver se viam algo suspeito, quando num piscar de olhos, uma coisa preta e peluda pulou por cima da cerca dele e correu. Naquele momento os dois tiveram a certeza de quem era a fera. Falaram para o policial que estava de plantão, que acabou rindo na cara deles, dizendo que lobisomem era apenas folclore. Foi então que meu avô e seu vizinho pegaram as armas e saíram à caça do lobisomem. Juntos, eles perseguiram o lobisomem por quilômetros, até que conseguiram alcançar e matá-lo. A cidade ficou chocada com a notícia da existência de um lobisomem, ainda mais sendo o seu dito, um dos moradores mais antigos da vila. Meus avós nunca mais tiveram problemas desse tipo. A partir daquele dia, a cidade de Jericoacoara passou a contar a história da coragem e determinação de meu avô, que protegeu sua família e sua cidade. A casa que ele construiu ainda existe e é uma lembrança viva, de sua força e amor à sua família e à sua terra. Este foi o relato de um neto orgulhoso de seus avós, que se chama Fabiano. E assim termina, mais esta história de terror do canal Escuridão Macabra. Agradeço desde já a atenção de todos. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal, para serem informados dos próximos vídeos. Ajudem ao canal a crescer pessoal, se inscrevam nele, e compartilhe este vídeo, o máximo que puderem. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube, assistam e fiquem paralisados de medo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.